Pronto, estamos gravando. Então, pessoal, é interessante... Deixa eu ver. Pronto. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Tô sim. Ótimo. Então é interessante... Deixa eu voltar tudo aqui. Interessante a gente reforçar o que nós vamos falar hoje. Vamos falar hoje dos diferentes tipos de leitura, a importância da leitura no nosso curso, né? E também a leitura para a nossa vida, certo? Vamos entender também o fichamento como estratégia para registrar as informações, organizar as informações e os recursos da informática na organização dos arquivos. Vamos estar falando disso hoje, certo? Lembramos que, na última aula, falamos que a pesquisa deve ser utilizada como um princípio de aprendizagem, tá? E aí falamos também dos tipos de pesquisa, né, o conceito de pesquisa, e vimos que a pesquisa permite ao aluno aprender fazendo, né? Ela possibilita pensar sobre as coisas por meio da busca, da solução dos problemas, e constrói e transforma os conhecimentos. Isso tudo nós falamos lá na última aula, semana passada, certo? E, por fim, leva à construção de uma visão crítica. Gente, grava essa palavra, visão crítica, certo? Por que, Vinícius, gravar essa palavra visão crítica? Porque toda leitura que nós vamos fazer a partir de agora, seja ela de textos, artigos científicos, vai requerer de nós essa visão crítica, certo? Uma visão crítica sobre tudo, né? Não apenas ficar naquele decoreba, naquela visão mecanicista, mas sim passando agora para uma visão crítica, racional das coisas, da sociedade, da comunidade que está se inserindo, certo? Nós vimos também, na última aula, um método científico, que é um componente da pesquisa, né, que permite organizar os passos dos estudos. Vimos as etapas do método científico. Vimos também a racionalização do trabalho, né, pelo método científico, que visa racionalizar o trabalho, assegurar os parâmetros científicos, né, um objetivo aí do método científico, certo? E como é que isso se reflete na prática profissional, na nossa prática profissional, certo? Primeiro, por meio da aplicação dos conhecimentos científicos que são produzidos a partir da pesquisa, conforme nós vimos, por meio da problematização e solução de problemas, certo? Identificar um problema, depois levantar as hipóteses, tudo que nós vimos na última aula, e construir conhecimentos necessários ao enriquecimento das práticas, certo? Perceba que aqui é só uma revisão lá da última aula, beleza? E aí, pessoal, avançando, nós temos o primeiro tópico da aula de hoje, tá? Que é a importância da leitura. Mas, Vinícius, eu já leio, né? Eu leio blogs de notícias da região ou a nível nacional. Eu também leio Twitter, Instagram, leio Professor, tá aparecendo alguém aí na frente. Show. Gente, pronto. Vamos lá. E não tá Vamos lá, aparecendo o pessoal. slide ainda não. O senhor não liberou ainda não, né? Agora eu liberei. Você tá vendo aí? Calma aí. Não, ainda não. Vinícius. Ainda não. Estão vendo? Eu Não. não tô vendo, não. Colocar Eu lá também na- não tô no slide, não. É porque alguém entrou na sala aqui com o vídeo, né? E eu acho que tirou. Peraí. Vocês estão vendo Agora agora? sim. Agora sim. Agora sim. Beleza. Eu vou colocar aqui no slide que eu tô agora, que é esse daqui, ó. Importância da leitura. Estão vendo esse slide aí? Sim. Sim. Beleza, vamos lá. Gente, aí vocês colocam no grupo aí pro pessoal desligar o vídeo e o microfone, tá? Por gentileza. Porque senão o slide sai aqui da tela. Vamos nessa. Pessoal,
Então, O professor desligou o microfone dele. Agora a gente não te ouve, Vinícius. vocês estão ouvindo agora? Alguém tá esculhambando aí. Estamos, sim. Pronto, gente, aí vocês colocam uma mensagenzinha no grupo aí, por favor, pedindo pro pessoal colocar o microfone no mute e desligar o vídeo também, porque toda hora dá interferência nos slides aqui, beleza? Então, vamos lá. Agora vocês estão ouvindo 100%, né? Tudo ok, né? Professor, só uma pergunta. Essa aula aqui é a 2.3? Perfeito, 2.3, Luciano. Ah, tá ok, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Gente, então, a todo momento nós estamos lendo, né? Seja nas redes sociais, nos blogs de notícias, lendo revistas científicas, artigos, né? No entanto, será que nós estamos fazendo uma leitura, podemos dizer, correta? Mas nisso existe essa forma de leitura correta, né? Nós sabemos que a leitura ela faz parte da nossa vida a todo momento, né? No entanto, aquela que é requerida para nós nesse momento é aquela com a visão crítica que eu falei no início da aula, certo? Não apenas ler por ler, né? Algo do cotidiano, algo do dia a dia, mas agora ler, no entanto, tendo uma visão crítica, fazendo uma reflexão daquilo que está lendo, certo? Não apenas sendo passivo na leitura, mas agora sendo ativo na leitura, entendendo o porquê desse texto, como esse texto foi escrito, em que contexto esse texto foi escrito. Lembra que eu falei para vocês que agora a leitura ela não vai ser mais aquele velho decoreba do ensino médio, né, que a gente lia, decorava, fazia a prova e tchau. Não. Nós agora vamos entrar fundo no problema, compreender a sociedade, o mundo que está inserido aquilo, tá? Como aquele texto, o que aquele texto nos diz sobre a nossa realidade. Então, sempre agora fazendo uma leitura a fundo, fazendo uma reflexão, tendo, como eu falei para vocês, uma visão crítica, certo? Dos problemas que se enfrenta, né? E a leitura nos vai trazer essas formas de abordagem diferentes, tá? Então, o que se requer de nós agora quando formos ler, né? Simplesmente uma visão, uma capacidade crítica do estudo, certo? Mas, Vinícius, eu li uma vez, li duas vezes, li três vezes, não entendi. Nós vamos ler a quarta, quinta, sexta, sétima vez e vamos entender, certo? Eu falei para vocês uma aula ainda fisicamente na faculdade que tem os momentos de crise, né, no curso, porque estou lendo um texto de história do direito, mas não estou entendendo nada, né? Como é que eu faço? O conselho que eu dou para vocês é calma, né? Ter tranquilidade, porque todos passam por isso. É uma nova linguagem, uma nova abordagem, são novas palavras, novos contextos, né? E para isso a gente tem que ter tempo, né? E ter também muita paciência, certo? Porque o ato da gente ler e estudar deve ser compreendido como nós vamos enfrentar a realidade, tá? E muitas vezes nós não temos essa carga de leitura reflexiva, de leitura ativa, de leitura crítica, né? E aí nós passamos, no primeiro momento, a não entender. No entanto, lendo, relendo, tendo ciência, tendo contato com outros tipos de leitura, nós vamos conseguir desenvolver essa capacidade, né, crítica de compreender a realidade, certo? E descobrir tudo aquilo que o texto nos está querendo dizer ou que o autor está querendo nos dizer, certo? Então, por meio dessa leitura,
de um texto, de uma revista científica, de um artigo científico, por exemplo, nós vamos poder realizar um julgamento do conteúdo que está sendo apresentado pelo autor. Primeiro, quem é o autor? Né? Eu sempre, antes de estar lendo, procuro estar aprendendo sobre o autor. Né? Hoje eu estava lendo um texto de antropologia, eu falei assim, rapaz, primeiro, quem é o autor desse texto? Porque não tinha, né? Eu fui pesquisar, tal. Consegui achar o autor, não tinha o currículo dele, né? Consegui achar o currículo, li sobre a vida dele, etc e tal, ponto. A partir daí eu falei, já sei qual é a posição de mundo dele, já sei qual é a posição dele na sociedade, né? Já sei onde ele trabalhou, pronto, qual a formação dele. A partir daí, agora, eu vou começar a pesquisar em qual contexto esse texto foi escrito. Né? E comecei a fazer essa análise, né? E vi que o contexto do texto foi escrito no século XX, tal, pronto. O que acontecia no século XX? Acontecia isso. Então, eu já tenho uma visão de mundo melhor. Eu já tenho como compreender a realidade que está sendo apresentada no texto, tá? E aí comecei a ler o texto. Perceba que agora eu posso fazer um julgamento de todo o conteúdo que está sendo apresentado pelo autor na obra dele, certo? Então, o estudo, pessoal, na verdade, a leitura, né? A importância da leitura, a importância do estudo. Então, o estudo requer mais do que isso, né? Ou seja, buscar qual a mensagem que o autor está trazendo para a gente, certo? Então, vamos passando, Então, a prática da leitura, feita toda essa introdução, né, nós reforçamos que a prática da leitura, para quem está no ensino superior, como nós passamos aqui, parece algo corriqueiro natural, e de fato não é, tá? Porque muita gente não lê, mesmo estando no ensino superior, ainda é muito deficiente a leitura, né? Então, a leitura, ela possibilita e ela requer para o desenvolvimento do conhecimento, ativa, reflexiva e crítica, todo esse conhecimento científico, tá? Então, não se trata de um ato de codificação mecanicista, de uma coisa decorada ali, sem articulação, né, sem movimentação, mas sim uma compreensão do mundo sobre o que nos diz a realidade, tá? E Lucchesi afirma que o exercício da capacidade de formar nossa própria visão e explicação sobre os problemas que enfrentamos, tá? Essa leitura. Então, o desenvolvimento da capacidade crítica. E aqui, pessoal, chegamos a uma parte muito importante, tá? O autor, no livro de vocês podem até acompanhar, ele afirma que a leitura não é uma atividade passiva, tá? Ela é uma atividade, pelo contrário, muito complexa. Inclusive, pode ser constituída por elementos. E quanto maior dominados, maior proveito o leitor obterá, tá? Então, nesse momento agora, nós vamos adotar uma postura ativa, certo? Considerando que a importância do estudo para se obter condições de analisar, olha a palavra aí, criticamente a realidade, certo? Então, não mais uma leitura superficial, agora uma leitura mais profunda, adentrando ao problema que está sendo apresentado, entendendo a realidade, questionar a qualidade da leitura, certo? E o que? Buscando, desenvolver uma leitura aprofundada, conhecimentos aprofundados sobre o texto que se está lendo, tá? Então, perceba a importância do estudo para analisarmos criticamente a realidade, tá? E desenvolver conhecimentos aprofundados sobre ela. Então, é importantíssimo que nós passemos agora a fazer uma leitura mais ativa e não mais passiva, certo? Ou seja, buscando adentrar mais a fundo na resolução, entender os problemas, na verdade. E aí, Chaves cita algumas das vantagens da leitura. Primeiro,
enriquece o vocabulário, vocês vão aprender novas palavras, o significado dessas novas palavras. Hoje, com a tecnologia, o celular, a gente não precisa mais ficar andando com um dicionário na mão, né? Com o celular a gente coloca lá no Google a palavra, já tem um significado, já tem os sinônimos, né? Advindos de dicionários, né? Só que agora na forma online. Então, essa leitura, né? Partindo do pressuposto do conhecimento científico, enriquece o vocabulário, clareia as ideias, amplia o conhecimento do vernáculo pátrio, né, da nossa língua, melhora a redação, fornece soluções de problemas já resolvidos por outras pessoas, desperta a inteligência, aperfeiçoa a cultura, dentre muitos outros, tá? Então, pessoal, vocês podem estar analisando agora, tem muitas vantagens na leitura, certo? E para mim, acho que a principal dela é o enriquecimento do vocabulário, tá? E outra característica importante também, né, uma outra vantagem importante também, é que vem novas ideias com a leitura, né? A gente passa a ter uma nova visão e isso facilita para escrevermos o nosso texto, tá? Isso facilita porque fornece soluções, aos problemas que já foram resolvidos pelas pessoas. Então, desperta a nossa inteligência, certo, pessoal? E, avançando, Lucchesi ainda afirma que o leitor ele pode constituir-se como sujeito ou objeto da leitura, tá? Mas como o cidadão seria objeto da leitura, como ele seria sujeito, tá? Isso se refere à postura que ele vai ter em relação ao texto que ele está lendo, ao livro que ele está lendo. Qual é a postura dele? Se ele estiver na condição de objeto, ele está submetido às impressões que o texto causa, e sejam elas de júbilo ou de temor. Júbilo, quando se relaciona ao quê? Ao contentamento que a leitura proporciona. Ou seja, você fica muito empolgado com aquela leitura, você avança naquele texto de uma forma até um pouquinho irracional, no sentido de não prestar atenção, né, no que o autor de fato está querendo trazer, mas você fica muito emocionado lendo o texto. E temor, em função da dificuldade na compreensão do texto. Aquilo que eu citei antes para vocês, né, no sentido de que, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada desse texto, né? Tá me causando um grande temor, um grande medo na análise desse texto. Não estou entendendo nada dessas palavras, né? Perceba, pessoal, que em ambos os casos, o autor vem dizendo, perde-se a objetividade. Uma vez, que nós não vamos compreender a mensagem que o autor realmente está querendo transmitir, certo? E aqui, em qual condição eu devo estar? Nós já vimos aqui a condição de objeto, né? O leitor na condição de objeto. E já na condição de sujeito, o leitor ele vai interagir com o texto, tá? Ele vai superar aquela visão mecanicista, né? Superar a memorização da informação e agora partir para compreender, como elucidar a realidade, como entender a realidade que está sendo apresentada. E aí sugere-se o quê? A busca da compreensão da mensagem do autor e não mera reprodução, memorização. Então, por exemplo, eu pretendo fazer um artigo científico trazendo aqui para a realidade de vocês, né, sobre o princípio da presunção de inocência, né, na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância, né? E aí eu vou começar a ler livros, ler artigo científico, né? Ler memorandos, ler posicionamentos de autores acerca da matéria, né? Sobre a prisão em segunda instância. E aqui eu não vou poder decorar, não, de forma alguma. Eu agora vou ter que compreender a mensagem que esses autores estão trazendo, né, para o tema. Compreender e, a partir daí, formar a minha concepção, formar a minha ideia sobre essa realidade. O que eu penso sobre isso? Já vi posicionamento de tanta gente, né,
Mas agora o que eu entendo sobre isso? E aqui, essa é a condição de sujeito na leitura de um texto, né? No estudo de um texto. É manter o que? Essa postura ativa, reflexiva, crítica do que se lê, tá? E buscando compatibilização com a realidade, ó, manter uma postura de constante questionamento e diálogo com o autor do texto. Né? Mas por que o autor quis dizer isso? Né? E ele disse isso quando? O que se passava à época que ele escreveu isso? Ele escreveu esse texto, por exemplo, na época da ditadura militar. Né? O que se tinha na ditadura militar? Né? A imprensa era livre? Como é que eram feitas as prisões? Era comunicado aos juízes? Né? Então, isso tudo eu tenho que ler e entender. Né? Eu posso ter uma concepção diferente de um autor que escreveu na época da ditadura militar e um autor que está escrevendo hoje, né, na democracia. Então, perceba as diferenças de contexto, de conteúdo, certo? Então, isso é muito importante. Você está agora na condição de sujeito na leitura do texto e não mais na condição de objeto, certo? E também na condição de sujeito nós vamos o quê? Desenvolver a capacidade de leitura interpretativa, certo? Todos estão me ouvindo aí? Foi tranquilo? Belezinha? Alguém puder dar um ok aí? Ok, professor. Ok, Tranquilo. Valeu, gente. Ok. Tudo beleza. Ok, professor. Beleza. E, gente, feita toda essa abordagem, né, sobre a importância da leitura, é necessário, como eu falei antes a vocês aqui agora, desenvolver a capacidade de leitura interpretativa, tá? Mas como é que a gente vai desenvolver essa capacidade de leitura interpretativa, certo? Perceba que Sérvio e Bervian, os autores, eles explicam que a leitura informativa, ou seja, aquela destinada à coleta de dados ou informações, né, que vão ser utilizadas nos nossos trabalhos, ela é composta por etapas. Agora que eu já sei que eu tenho que ter uma postura de sujeito na leitura, a gente tem que entender agora como é que vai ser feita a leitura para alimentar o nosso trabalho, certo? O nosso trabalho de conclusão de curso, o nosso artigo que porventura venhamos a escrever. E nós temos fases aqui, ó, como os autores Sérgio Verbian disseram, né? E nós temos fases da leitura informativa, certo? Aquela que será usada em nossos trabalhos. E a primeira fase, nós temos que é a leitura de reconhecimento e pré-leitura. Consta até no livro de vocês, bastante interessante, e eu vim trazendo para vocês na aula de hoje. Primeira fase, que é a leitura de reconhecimento e pré-leitura. Essa fase, pessoal, ela corresponde ao levantamento das fontes bibliográficas, né, que vão ter as informações que por nós poderão ser aproveitadas. Após esse levantamento de exame das fontes, procede-se, né, a esse exame, na verdade, para saber o que está tratando. Então, qual é o primeiro passo? Levantar as fontes bibliográficas, os livros, né, que tenham informações que a gente vai poder aproveitar. Exemplo, eu quero falar sobre, como eu falei para vocês agora, né, prisão em segunda instância. Então, onde eu vou pesquisar sobre prisão em segunda instância? Em autores que vão falar sobre direito penal, por exemplo, direito processual penal, direito constitucional, né, sobre criminologia, né? Então, nós vamos levantar essas bibliografias. Pronto. Após esse levantamento, é que nós vamos proceder ao exame dessas fontes, né? Ou seja, para entender e para saber se de fato vai tratar sobre esse tema, né? Prisão em segunda instância, que nós elegemos aqui na aula de hoje para entender a leitura, né? Então, passada essa fase, nós chegamos à fase da leitura seletiva, tá? A leitura seletiva, pessoal, implica na seleção do material que vai ser utilizado em conformidade com as necessidades do estudo, certo? Então, o que seria isso? É necessário para o meu estudo essa bibliografia, esse livro, esse material?
Ótimo, então está selecionado. Já vai constar na bibliografia do meu trabalho. É necessário? Ok. Não é necessário? Vamos descartar nesse momento, porque não vai ser interessante no nosso trabalho. Perceba que na última aula nós falamos ainda sobre delimitação do tema, né? Então, como nós vamos já ter delimitado o nosso tema de estudo, nós já vamos buscar especificamente aquilo que a gente quer aprender, né? Então, perceba que na leitura seletiva, não se trata ainda de uma leitura exaustiva e minuciosa, certo? Isso nós vamos falar na fase de leitura crítica ou reflexiva, que é logo após. Então, nessa fase, né, ainda não se trata de uma leitura minuciosa, exaustiva, apenas vamos verificar se os dados apresentados, né, fornecem informações para aquilo que nós queremos estudar, para aquilo que nós já delimitamos no nosso tema, certo? E aqui chegamos à leitura crítica ou reflexiva, certo? Que é aquela que corresponde aos estudos do texto, levando à compreensão da mensagem do autor. Esse estudo passa por fases: visão global do texto, análise das partes, para chegar a uma síntese integradora. O que significa isso? Gente, nada mais é do que a fase onde nós vamos adentrar a leitura do autor, do texto. Entender quem é o autor que está escrevendo o texto, né, em qual contexto ele escreveu esse texto, qual a abordagem que ele faz sobre aquele assunto, quais são os dados que ele apresenta, né? Quais são os outros autores que ele se baseia para escrever esse texto, como é que ele faz a análise desse texto, qual é a visão de sociedade que ele tem desse texto, né? O que eu posso transcrever do texto dele para o meu texto, tá? Então, tudo isso nós vamos fazer nessa leitura crítica ou reflexiva. Ainda nós temos a leitura interpretativa, pessoal, que é a fase em que se decide se o texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não para a situação, problema apresentado. Perceba que todas essas fases estão interligadas, certo? Essas fases estão interligadas. Então, a interpretação requer ter uma posição própria a respeito das ideias apresentadas pelo autor e estabelecer um diálogo entre o autor, né, e quem está lendo, certo? Então, ler o que está nas entrelinhas, ter esse bate-papo com o autor do texto, conforme eu já falei para vocês, certo? Gente, então, vista essas fases da leitura, nós só podemos chegar a uma conclusão, que a leitura, ela faz parte do nosso cotidiano, certo? Ela faz parte do nosso dia a dia. E é a leitura que vai nos alimentar para podermos escrever, para podermos fazer um texto com ideias bem concatenadas, com ideias bem delimitadas, né? Para alimentar a nossa narrativa, né? Como vamos falar, aumentar o nosso vocabulário, certo? Então, fazer uma boa leitura é compreender a realidade, compreender do que se trata o texto, certo, pessoal? E aí, nós podemos abordar a seguinte questão. Pronto, chegamos, né, fizemos a leitura correta, né, seguimos todas essas etapas da leitura, essas fases da leitura. E agora, feita toda essa abordagem, como que nós vamos organizar essas informações? Como que nós Professor, vamos... Oi. Jane está perguntando, essa leitura pode ser feita em uma pesquisa no Google, ou tem que ser necessariamente num livro físico, numa bibliografia física, ou pode ser pesquisa de internet? Perfeito, ótima pergunta, Daniela, e de Jane também. Vamos lá, gente. A internet, como nós sabemos, né, tem inúmeras fontes e, sim, determinadas fontes, né? Então, cabe nós fazermos a nossa pesquisa em sites confiáveis, né? Em sites totalmente confiáveis, onde tem um referencial teórico. Por exemplo, na área
nossa aqui do direito, né? Eu vou colocar no Google lá um tema. Por exemplo, nós estamos falando aqui de prisão em segunda instância. Pronto. Prisão, né? Pronto. Vai aparecer uma enormidade de links lá para você pesquisar. Mas agora, né, tendo ciência, né, de que a gente não pode basear nossos estudos em qualquer fonte, né? Nós estamos na academia agora, nossa pesquisa tem que ser bem elaborada, né? Tem que ser bem alimentada, né? Nós vamos pesquisar, por exemplo, em sites do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, que vai falar sobre ciências criminais, né? Um exemplo de fonte confiável. Nós vamos precisar no Instituto Baiano de Direito Processual Penal, bem conceituado, né? Nós vamos pesquisar em sites agora, né, que tratam do tema cientificamente, né, que tem um referencial teórico bem conceituado. Nós não vamos poder pesquisar na internet em qualquer site, em qualquer fonte, né? Nós temos várias fontes, vários sites, né, em que pode nos fornecer esse conteúdo, né, denso, importante. Então, a pesquisa em internet é totalmente, né, recomendada, desde que nós podemos fazer essa busca em sites confiáveis, certo? E, claro, também a leitura, né, em livros, artigos científicos, né? Então, tudo isso é importante. Beleza, Daniela? Beleza, Jane? Vocês estão me ouvindo, gente? Belezinha? Estou sim. Eu ouvi, professor. Ótimo, beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Vamos nessa. A pergunta foi de Jane. Tá bom, Jane? Respondido? Beleza, Jane? Vamos lá. Depois Jane dá um ok pra gente aí. Gente, Ela disse que tá beleza. beleza, ótimo, show de bola. Vamos avançando. Então, pessoal, depois de ter analisado toda a importância da leitura, das fases da leitura, a gente tem que proceder ao seguinte questionamento, né? Como eu passei para vocês. Como organizar, como nós vamos selecionar todas essas informações que nós coletamos? Então, depois que nós definimos, que nós selecionamos o material, né, de bibliografia que separamos, né? Então, como que nós vamos organizar todas essas informações? Sabemos que a gente vai colher muitos questionamentos, muitas posições diferentes. E como é que nós vamos fazer para organizar tudo isso? Uma forma bastante usual, né, é o fichamento, né? Uma forma bastante comum de organizar esses textos, ok? Então, qualquer tipo de pesquisa requer o estudo bibliográfico, como nós já falamos na última aula. Portanto, não há como se furtar da necessidade de selecionar e organizar essas informações. Como é que nós vamos selecionar e organizar essas informações? Uma forma de se fazer isso por meio do fichamento, certo? Então, o fichamento nos remete, segundo Medeiros, à palavra ficha, que significa cartão. Gente, a ficha vocês encontram em qualquer livraria, certo? Ela é bem... depois eu vou disponibilizar para vocês, né, no AVA, um modelo de ficha. Mas se você chegar em qualquer livraria, né, em qualquer papelaria, vocês pedirem, quero uma ficha para fazer um fichamento, eles vão disponibilizar para vocês. Geralmente é uma folha de papel pautado, né, pequena, retangular, né, onde se chama de ficha, né? E que significa cartão, que se anotam documentos arquivados, livros catalogados de biblioteca, né? Ou apontamentos que se destinam à ulterior classificação. Na minha época de faculdade mesmo, e contando um casozinho para vocês, no primeiro dia de aula, o professor de ciência política
né, que teoria geral do Estado, né, em algumas outras faculdades, chegou e falou bem assim: pessoal, hoje vocês vão fazer um fichamento. Vou passar um fichamento para você fazer em casa de um texto tal. Aí eu falei, meu Deus, o que seria isso? O que é isso de fichamento? Eu nunca ouvi falar sobre isso no fichamento, de fichamento. Né? O que é isso? Então eu não sabia do que se tratava fichamento. Né? A professora ainda de metodologia não tinha explicado sobre fichamento. Foi no primeiro dia de aula. Aí eu, meu Deus, bateu aquele desespero, aquele temor, né? Como eu falei para vocês na aula de hoje. E fui pesquisar, fui aprender sobre o fichamento. E aprendi, fiz o fichamento. No começo não saiu tão bom, mas depois fui melhorando, fui entendendo como é que se fazia o fichamento e deu certo no final. Né? Nós vamos fazer um fichamento, podem ficar tranquilos, tá? Mas hoje é para a gente entender o conceito, né, as características, os tipos de fichamento. Então, pessoal, o fichamento, ele nos remete a isso, a uma ficha, né, onde nós vamos anotar, organizar, selecionar os apontamentos, né, que nós vamos fazer do texto, certo? Avançando, nós temos que, à medida que vocês agora, pesquisadores, né, têm em mãos as fontes de referência, ou seja, eu tenho aqui, professor, 5 livros, 5 textos de 5 autores diferentes, pronto. Na medida que nós temos essas fontes de referência, de informação, nós vamos ter que, caso, né, vocês queiram essa forma de organizar o texto de vocês, transcrever esses dados nessas fichas, certo? Com o máximo de exatidão e cuidado. Eu estou fazendo, por exemplo, um fichamento de citação, que nós vamos falar mais à frente. Requer esse máximo de cuidado em transcrever tudo que o autor está dizendo naquilo que me interessa, né, para a minha pesquisa, e colocar isso na ficha. Então, eu tenho que fazer as referências de forma correta, tenho que transcrever, né, os dados, né, de forma correta. Então, requer esse cuidado no fichamento. A ficha, sendo de fácil manipulação, permite o que? A ordenação do assunto. Permite o que? Que minhas ideias fiquem bem organizadas, certo? As fichas ocupam pouco espaço, pode ser levado de um lugar para o outro, certo? E leva o indivíduo a pôr ordem no seu material. Né? Então, eu vou ler um livro hoje aqui vou ler aqui o Manual de Direito Civil, né? E vou ler sobre posse e propriedade. Né? Então, eu posso colocar as minhas fichas, né, e proceder, né, à citação nessas fichas do autor, né, de forma organizada, naquilo que me interessa, certo? Então, eu quero fazer você já advogado, né, ou advogada, e quer fazer um recurso, né, para o Tribunal de Justiça, por exemplo, né, fazer uma apelação. E vocês querem, né, aprender mais sobre o tema, né, pesquisar mais sobre o tema. O que vocês vão fazer? Em fontes bibliográficas, né, ou na internet, em fontes confiáveis, e vocês vão começar a organizar o material de vocês, certo? Então, eu li agora, Vinícius, sobre a minha apelação é sobre direito de posse, né? Sobre posse e propriedade, como eu falei para vocês. Então, eu vou ler aqui agora os autores, né, que falam sobre posse e propriedade, vou selecionar aquilo que mais me interessa. Pronto, perfeito, certo? Possibilita uma seleção da documentação e de seu ordenamento. Mas, Vinícius, esse fichamento ele pode ser feito só físico, né, na ficha física, ou ele pode ser feito também no computador, digitado. Gente, já há a possibilidade, né? Vocês podem também fazer o fichamento, né, num computador, né, num Word, que vai possibilitar essa maior facilidade, né? Para quem não gosta de estar escrevendo muito, né? É uma possibilidade, mas a indicação é que se faça nas fichas físicas, porque você, né, pratica a escrita, enfim, pode ser uma opção a mais. O objetivo é o quê? Facilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e profissionais. Marconi Lakatos diz isso, né, que o objetivo é
das fichas, do fichamento, é facilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e profissionais, certo? E orienta-se que nessas fichas, estejam presentes de forma objetiva e clara, certo? Todas as informações que se requerem em estudo científico. Então, nas fichas, de logo eu tenho que colocar o nome do autor, o nome da obra, a edição, o local da publicação, editora e ano da publicação. Eu tenho que fazer a referência correta, certo, pessoal? Seguindo as normas da ABNT. E o que é essa norma da ABNT? A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Que é um foro nacional de normalização, né? Que é confirmada pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais, né? Esse conceito, inclusive, tem no livro de vocês, tá? Então, é onde vai ter todas as regras para a publicação de textos científicos, certo? Beleza? Então, requer também essas informações de nome, autor, certo? Aí no slide, nome da obra, edição, local de publicação, editor e ano da publicação. Isso requer de logo no texto de vocês. Atualmente, com os recursos da informática, como eu falei para vocês, elas podem ser substituídas por arquivos, né? Que vai cumprir a mesma função e vai exigir de vocês, de nós, estudantes, pesquisadores, a adoção de uma forma de organização que vai favorecer o nosso acesso e utilização. Pô, Vinícius, mas eu fico confortável em fazer em arquivo no Word. Pronto, você faz o fichamento normalmente, tranquilo, coloca em pastas, né, separa de uma forma bem organizada, que isso vai ajudar ao estudo, né, e depois a posterior consulta aos textos de vocês. Inclusive, uma situação que ocorreu comigo, né, eu fiz na época de faculdade, um fichamento sobre direito do trabalho. E aí eu precisei, porventura, trabalhando, né, já como advogado, de pesquisar sobre um tema que eu estava tratando e que ele tinha feito fichamento. Aí eu lembrei, falei, rapaz, eu fiz o fichamento na época de faculdade. E aí eu, como guardei todos os meus arquivos, busquei, consegui achar essas fichas e foi de uma beleza para o meu, né, que eu estava fazendo para fazer uma petição. Então, assim, foi muito interessante. Eu não tinha o livro mais, no entanto, eu tinha já o fichamento que continha a referência correta, né, o nome, o autor, o nome da obra, edição, local de publicação, editor e ano de publicação, tudo ok, tudo certinho. E eu consegui, né, pela ficha, fazer essa análise, esse estudo, certo? E qual é o conteúdo das fichas, né? O que se tem nas fichas? Quais são os tipos de fichas que se tem? Quais são os tipos de fichamento que eu posso fazer? Primeiro, o conteúdo que constitui o corpo ou texto das fichas, ela vai variar segundo a finalidade dela, certo? Beleza? Vamos lá. Bibliográfica, que subdivide em bibliográfica de obra inteira e bibliográfica de parte de uma obra. Nós temos também fichamento de citações, de resumos, de esboço, comentários, certo? Vinícius. No livro de vocês têm um exemplo de uma ficha de resumo, tá? Vocês podem. Oi, diga. A internet tá cortando um pouco. Oi. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Eu fiquei uns 2 minutos sem escutar. Foi? Vocês estão escutando agora? Agora normalizou. Ótimo, beleza. Vamos lá. Aqui tá normal também. Vou repetir para vocês aqui. Show de bola, beleza. Então, pessoal, com os recursos da informática, vocês estão vendo os slides, né? Confirma se vocês estão vendo os slides, por favor. Sim, estou. Sim. Tô vendo, normal. Perfeito. Tô sim. Vou repetir para vocês aqui. Como nós falamos, né, os recursos de informática
podem, né, substituir as fichas físicas, né? Então, vocês podem dizer, Vinícius, eu fico mais confortável, para o meu estudo é melhor fazer digitado, né, no computador, não tem problema, desde que você organize isso, né, em pastas, enfim, isso vai lhe ajudar posteriormente. E digo isso por experiência própria, né? Comentei aqui, vou repetir, de uma situação que me aconteceu. Eu, na época de faculdade, fiz um fichamento sobre um assunto em direito do trabalho. E, posteriormente, hoje, sendo advogado, precisei fazer uma petição inicial, né, trabalhista, e lembrei desse fichamento. Fui lá, busquei esse fichamento, né, que tinha guardado, físico, e consegui retirar as informações que necessitava. Então, e lá continha o nome, o autor, nome do autor da obra, o nome da obra, a edição, o local da publicação, editora, ano de publicação, certa página que foi retirada. Eu não tinha mais o livro, no entanto, eu tinha a ficha com a citação correta, consegui fazer o meu trabalho, né? Foi de real importância para a minha petição. Muito importante, né? Uma forma de organizar. E aí nós temos o conteúdo das fichas, que constitui o corpo das fichas. E vai variar segundo a sua finalidade. É um conceito trazido por Marconi e Lakatos no livro delas, né? Então nós temos primeiro a ficha bibliográfica, né? Um tipo de ficha, né? Que ela subdivide-se em bibliográfica de obra inteira e bibliográfica de parte de uma obra. Nós temos as fichas, né, os fichamentos de citação, nós temos de resumo, de esboço, comentário ou analítica. No livro de vocês, acredito que acho que na página 90, vocês têm um exemplo de ficha de resumo, tá? Perceba que o conteúdo, mesmo que nós falamos, ó, primeiro aí, o nome do autor, a obra, a edição, o local de publicação, a editora, o ano de publicação, certo? Vocês têm até um exemplo no livro de vocês aí. E aqui nós vamos trazer outros exemplos também na aula de hoje. Passando, ó, nós temos a citação aqui de Marconi e Lakatos, que descreve os aspectos da ficha bibliográfica. Vamos falar primeiro aqui da ficha bibliográfica. Marconi e Lakatos diz o seguinte, ó, vamos lá. Aspectos, ó, de ficha bibliográfica de obra inteira e de parte de uma obra. Segundo Salvador, ó, primeiro, o campo do saber em que é abordado, certo? Os aspectos da ficha bibliográfica, os problemas significativos tratados, as conclusões alcançadas, as contribuições especiais em relação ao assunto do trabalho, as fontes dos dados, ó, que podem ser documentos, estatísticas, observação, entrevista, tudo isso tem que estar na ficha bibliográfica, ok? Seja ela inteira ou de ficha bibliográfica de parte de uma obra, né? Os aspectos presentes. E os métodos de abordagem de procedimento realizado pelo autor. A modalidade empregada pelo autor, certo? Nós temos também a utilização de recursos ilustrativos, tabelas, quadros, mapas. E aí Salvador ainda recomenda, nas fichas bibliográficas, ser breve, certo? Quando se deseja maior detalhe sobre a obra, o ideal é que a ficha de resumo ou conteúdo, ó, ou melhor ainda, de esboço, certo? No entanto, ó, a ficha bibliográfica, algumas frases são suficientes. Então, quando você quer maior detalhes da obra, quando você quer aprofundar bem no tema, você pode fazer ficha de resumo, certo? De esboço, que nós vamos aprender daqui a pouquinho. Na África, a recomendação é ser breve. Vocês estão me ouvindo? Agora tu. Beleza. Estão vendo o slide? Tranquilo. Estou. Sim, tô Tá ouvindo. ficando lento. Professor, tô te Beleza. ouvindo Estou bem pra ouvindo. caramba. Mas só que os slides pra mim não tá aparecendo muito bem, não. Vou colocar novamente agora. Um momento.
Vocês estão vendo os slides aí agora? Sim, sim. Sim. Ainda não apareceu, Beleza. não. Agora eu vou esperar no decorrer da aula, né? Apareceu. Oi? Vou esperar no decorrer da aula. Porque quando Beleza, o beleza. senhor passa o slide, que ele dá essas travadas Ah, e às entendi. vezes some, entendeu? Ah, Tranquilo, tá dando pra me daqui a pouco entender. daqui a pouco ele chega aí, então. Mas lembrando que a Show aula de também vai ficar bola. disponível. Falou. Tranquilo, tranquilo. Ó, e aqui, outra recomendação para a ficha bibliográfica é utilizar verbos ativos, né? Caracterizar a forma pela qual o autor escreve ou as ideias principais devem ser precedidas por verbos, tais como o autor analisa, o autor compara, o autor critica, o autor define, descreve, examina. Ó, perceba verbos aqui na forma ativa, certo? Também devemos evitar citações desnecessárias, certo? Desculpa, evitar repetições desnecessárias, né? Não há nenhuma necessidade de colocar expressão como este livro, este artigo, o autor. Então não há necessidade. Agora ficou mudo, Vinícius. Estão me ouvindo aí, né? Chegamos aqui Tá cortando. agora às fichas de citações. Cortando Estão me ouvindo, bastante. pessoal? Agora eu não tô ouvindo nada. 2. Deixa eu ver se eu consigo Não tô ouvindo nada. organizar para vocês aqui. Eu também não tô ouvindo, não. É porque eu não estou falando. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estou. Agora eu estou. Agora tá tranquilo. É porque eu não estava falando nada, não. Tá cortando um pouquinho, Vamos viu? lá. Certo, certo. Bora. Vamos nessa. Vocês estão conseguindo ver os slides aí? Não. Os slides não estão aparecendo, não. Não. Agora não. Aqui não. Antes eu estava, agora não. Vou compartilhar ele novamente com vocês. Aqui apareceu. Vou colocar aqui. Para mim, não. E a gente está ouvindo o seu silêncio, Vinícius. Também não. Tá aparecendo tudo cortado. Agora apareceu. Ah, Tá perfeito. beleza, ótimo. Beleza, vamos avançando. Deixa eu Ok. colocar aqui na parte em que estava. Ó, nós vamos falar agora sobre ficha de citações, beleza? Vocês estão vendo aí ficha de citações? Ô, professor, depois você compartilha esse slide com a gente Ouvindo também. estamos. Vai estar no AVA, toda a aula vai estar no AVA. Podem ficar tranquilos, tá? Tá ok. Vai estar tudo no Ô, AVA. professor, quem assiste às Vini, aulas manda por pro e-mail da aqui? turma o slide. Gente, essa ficha de citações tá? Vai estar no AVA. Eu vou colocar no AVA os slides também. E posso enviar por e-mail de vocês também, tá? Podem ficar tranquilo. O áudio aqui tá Gente. travando. Eu não tava falando nada, não. Agora eu tô falando. Vocês estão me ouvindo agora?
Sim, tô ouvindo. Sim. Sim. Beleza. Otávio? Agora sim. Beleza, beleza. Vamos lá. Gente, então é o seguinte, ó, nós temos aqui as fichas de citação, certo? Ela é uma ficha também bastante usual, certo? E toda a citação que nós viemos a fazer na nossa ficha, ela tem que vir entre aspas, certo? Após a citação, deve constar também o número da página. A transcrição, ela tem que ser textual. Tem que colocar os erros que, porventura, o autor cometeu, né, no texto, erro de grafia, por exemplo. Então, tem que ser idêntica, certo? E, após, se houver o erro, colocar o termo SIC na frente, tá? Entre parênteses ou entre colchetes. Um exemplo para vocês aqui, daqui a pouquinho, sobre a ficha de citação. Nós temos também que a supressão de uma ou mais palavras, ela deve ser indicada utilizando-se no local da omissão 3 pontos, certo? Precedidos e seguidos por espaço, no início ou no final do texto, entre parênteses, no meio. Então, se a gente precisar suprimir uma ou mais palavras, a gente tem que colocar 3 pontos, certo? Se for no meio do texto, entre parênteses, beleza? Supressão de um ou mais parágrafos também deve ser assinaladas, utilizando uma linha completa de pontos. Vou mostrar para vocês. A frase deve ser complementada, se necessário. Então, quando extrai uma parte, um parágrafo de um texto, este pode perder seu significado, necessitando de um esclarecimento. Exemplo, esse rio, qual é o rio? Tá vendo entre colchetes, Sapucaí, que limita Patrocínio Paulista com Batatais e Altinópolis, é afluente do Rio Grande. Então perceba que está entre aspas a citação, né? A gente precisou complementar o texto entre colchetes, tá vendo? E no final a página, certo? Quando o pensamento transcrito é de outro autor, também tem que ser consignado isso, certo? Muitas vezes o autor cita frases ou parágrafos de outra pessoa, de outro autor. Então, é imprescindível indicar entre parênteses a referência bibliográfica da obra que foi extraída. Exemplo, está no slide também. Nós estamos vendo aqui, o exemplo que está aqui entre aspas. As gupiaras se encontram ora numa, ora noutra margem do rio. Então, a gente indica quem foi que falou isso, qual foi o autor que falou isso, onde ele falou isso. E aqui tem a referência também, certo? Nós temos também as fichas de resumo ou de conteúdo, que vocês têm um exemplo no livro de vocês, ok? E a ficha de resumo ou conteúdo, ela apresenta uma síntese bem concisa, bem clara das ideias, né? A ficha de resumo, ela vai apresentar uma síntese bem concisa, bem clara das ideias. Não está dizendo ficha de resumo, tá? Então, nós vamos retirar as principais ideias do autor, certo? E fazer um resumo, ok? Quais foram os aspectos mais essenciais da obra do autor? E nós temos as características da ficha de resumo. Não é um sumário ou índice das partes componentes da obra, certo? Mas uma exposição abreviada das ideias do autor. Não é transcrição, como na citação, tá? Como na ficha de citação, mas é elaborada pelo leitor com suas próprias palavras, interpretando a ideia do autor, certo? Não é longa, apresentam-se mais informações do que a ficha bibliográfica, ok? Que por sua vez é menos extensa do que a de esboço. Não precisa obedecer estritamente à estrutura da obra, né? Lendo a obra, você, como estudioso, agora vai fazendo as suas anotações, certo? Daquilo que é principal para o seu estudo, e no final você vai redigir um conteúdo contendo a essência do texto, beleza? E aqui nós temos a ficha de esboço. Ela é a mais extensa das fichas, né? Apesar de requerer também uma capacidade de síntese,
certo? No entanto, é uma ficha mais extensa, mais completa, ok? É mais detalhada, certo? Em virtude de a síntese das ideias ser realizada quase que página por página, exige a indicação de páginas, certo? Em espaço totalmente apropriado, à esquerda da ficha, à medida que vai sintetizando o material, certo? E pode ocorrer que a ideia do autor venha expresso em mais de uma página, né? Nesse caso, nós temos que colocar a paginação dupla, correta, né? Então, o exemplo aqui que tem no slide, ó, 53/54, que é a página que nós retiramos da citação, né? A ideia do autor. Então, quando em uma ou mais páginas não há nada de interessante, elas são puladas, ok? Continuando a indicação das páginas seguintes que foram utilizadas no texto. Comentário ou analítica, ó, consiste na explicitação ou interpretação crítica pessoal das ideias expressadas pelo autor ao longo de seu trabalho. Então, nesse tipo de ficha, e a gente tem que ter bastante cuidado nesse tipo de fichamento, é que nesse tipo de ficha, né, quem está fazendo a ficha, ele vai expressar, né, a sua crítica pessoal das ideias que foram expressadas pelo autor. Então, por que nós devemos ter cuidado? Né? Porque para a gente criticar uma obra, a gente tem que ter fundamento, a gente tem que ter base para aquilo. Né? A gente tem que ter toda uma estrutura para se poder fazer aquela crítica, certo? Então, nós temos também aqui o que podemos apresentar sobre esse tipo de ficha, né? Comentários sobre a forma pelo qual o autor desenvolve o seu trabalho, né? Ou seja, vocês vão interpretar e criticar as ideias expressadas pelo autor, certo? No que se refere aos aspectos metodológicos que foram por ele abordados. A análise crítica do conteúdo, tomando como referencial a própria obra. Interpretação de um texto obscuro para torná-lo mais claro. Comparação da obra com outros trabalhos sobre o mesmo tema, explicitação da importância da obra para o estudo em pauta. E aqui nós temos exemplos de ficha, certo? Como eu falei para vocês, está aqui nos slides. Exemplo de ficha de resumo, ó. Vocês estão conseguindo ver aí os exemplos de ficha? Me sinaliza aí com ok, um sim, um não. Sim, ok. Tô conseguindo ver não, Sim, dá para professor. ver. Nós temos aqui, ó, o exemplo de ficha de resumo. Mas depois eu vejo lá no slide, lá no Vou não estar aba. disponibilizando também os slides. Vai estar no aba, pode ficar tranquilo. Coloca ainda hoje para vocês os slides. Exemplo de ficha de resumo, ó, nós temos aí a referência, certo? Nós temos o resumo. Exemplo de fichamento bibliográfico, ó, a descrição com comentários dos tópicos abordados, ó, nós temos aí a referência no início e depois a ficha de resumo, a ficha de bibliográfica. Ficha de citação, ó, nós temos também tudo como é feita a citação, entre aspas, a página no final, certo? O nome do texto, a referência, tudo de forma correta. Beleza, pessoal? Certinho? Essa foi nossa aula de hoje, bem fácil, bem tranquila, certo? Nós falamos sobre a importância da leitura, nós falamos sobre as fases da leitura, certo? Falamos sobre fichamento e os tipos de fichamento, ok? Como sempre, para reforçar os conceitos da aula de hoje, nós temos aqui, ó, umas atividadezinhas, tá? 3 questões que tá no livro de vocês, no KLS, que eu também estou colocando nos slides aqui, para a gente responder, beleza? Estão conseguindo ver essa primeira questão aí? Se sim, respondem para a gente. Não. Sim. Sim. Tô vendo não, professor. Tô vendo não. Mas eu Pronto. vou esperar a galera aí. Pronto. Quem não estiver vendo, veja lá no livro de vocês, no KLS, na seção 2.3. No final, vocês têm lá 3 questões. Certo? Quem não tiver, Apareceu agora para mim. ótimo, pronto.
Então, porque vai depender também da internet de cada um, né, para conseguir ver os slides. Mas ele vai estar disponível depois e ele também está no livro, essas questões, no KLS, na seção 2.3, certo? E aí vocês podem fazer essa atividade lá na página 92 do livro de vocês, no KLS, certo? Vamos fazer essa questão aí para a gente ver se está tudo ok aí no tocante a aula de hoje, certo? 2 minutinhos aí para vocês responderem essa questão. E aí vocês me digam a resposta, beleza? Acho que é a C. Pronto, tá anotado aqui. Dávido, né? Isso. Beleza, Dávido. Vou nascer também. Pronto. Bem facinha essa, né? É a C, professor. Tá certo? É 1, 3 e 4. Pronto, beleza, Luciano. Gente, vamos corrigir aqui, ó, bem tranquilo. Sobre a importância da leitura, vamos analisar aqui essas alternativas. A primeira aqui, ó. A leitura deve ser Essa primeira compreendida. aula foi complicadinha. A leitura deve ser compreendida como o exercício de entender o que nos diz a realidade. Perfeito. Tudo que nós falamos na aula de hoje. 2. Sabem ler apenas os que foram alfabetizados, ficando de fora desse grupo aqueles que, mesmo sabendo interpretar a realidade, não frequentaram a educação formal. Errada, né? Totalmente equivocado. 3. O sujeito da leitura não apenas retém informação, mas faz um esforço para a compreensão da mensagem do autor, para verificar se expressa a realidade. Correta, perfeito. E a 4. A prática da leitura deve levar a uma postura crítica não apenas à mensagem do autor, mas ao nosso entendimento de mundo. Perfeito, essa 4 também está correta. Então, letra C, 1, 3 e 4. Beleza, pessoal? Vamos lá responder essa questão 2 aqui, ó, rapidinho, bem fácil também. Estão conseguindo ver a questão 2 aí? Tá Aqui lá não. Aqui deu para ver. Ótimo. Professor, essa aí é a B. Você já respondeu pra gente quando é estudante. Apareceu, mas só que sumiu. Acho que é a B. Agora eu tô vendo. Fácil, fácil essa daí. Respondi durante a aula. Bem Também tranquilo. tô com a B, tô com a B. Durante a aula. Isso, perfeito. Letra B. O fichamento pode ser compreendido como, ó, letra B, perfeito, todos corretos. O ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra em fichas, ó, que vai permitir o acesso ágil a essa informação necessária. Perfeito, Luciano. Todo mundo que acertou aí. E por fim, nós temos aqui a questão 3. Ó, vamos responder essa 3 aí também, tá lá no livro de vocês e tá aqui no slide. Bem fácil também essa questão 3, ó. Sumiu o slide. E agora estão conseguindo ver? Apareceu.
Professor, um pouco em dúvida. A D. Tá em dúvida na D? Ah, é sim. Mas eu vou para chutar aqui, eu iria na D. Beleza. Vamos falar de todas aqui logo. Também tô na B. Acho que é D também. Acho que é a D. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos conferir aqui. Diz assim, o leitor pode ser concebido como sujeito objeto da leitura. Nós falamos sobre isso. Conforme o Luquez explica, o leitor sujeito pode significar que o leitor irá compreender adequadamente a mensagem do autor e memorizá-la o mais fielmente possível. Nós vimos que não se trata de uma leitura mecanicista, né? Agora a gente tem que fazer uma leitura crítica, uma leitura ativa, uma leitura reflexiva. B, que nunca poderá capacitar-se para a criação de uma nova mensagem e sua transmissão para outras pessoas. Errada também. C, o leitor avalia o que lê, questiona, mas não objetiva criar e recriar, construir. Falsa também essa alternativa. D, não apenas recebe mensagens, mas também cria e redimensiona, sendo multiplicador de cultura. Ao colocar-se frente ao texto, fica magnetizado e sem uma atitude. A E está errada. Então, a correta, pessoal, é a letra D. Né? Ou seja, multiplicador de cultura, ele cria, redimensiona. Ele não é apenas um receptor da mensagem. Ele faz uma leitura crítica, ativa, reflexiva, entendendo a realidade. Correto? Então, também bem fácil aí essa alternativa D. Beleza? Hoje mesmo, daqui a pouquinho eu já coloco esse slide da aula de hoje no AVA de vocês e amanhã eu coloco a aula de hoje, tá? Que está sendo gravada aqui, correto? Belezinha para vocês aí poderem estudar, certo? Então essa foi a nossa aula hoje. Alguém tem alguma dúvida? Vanessa pediu para você dar uma explicação aí a ela da atividade que é para enviar, atividade avaliativa. Pronto, vou explicar de novo aqui. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Aos novos alunos, né, vocês façam a atividade que foi disponibilizada no AVA e que a nossa colega Daniela também já explicou para vocês ontem, certo? A atividade sobre o texto O Frágil Império da Ciência, tá? E as questões que tá também na aula, nos slides, e Daniela vai passar para vocês aí, se não já passou. E eu peço também aos novos alunos, apenas aos novos alunos, né, que entraram depois, que me enviem um e-mail, e o meu e-mail também já está disponível aí no grupo do WhatsApp de vocês. Me enviem um e-mail sinalizando que vocês são novos alunos, certo? Que aí eu vou estar disponibilizando para vocês uma atividade, certo? Em razão de todo esse momento de crise, né, atípico que nós estamos vivendo, né, vocês também não podem ficar prejudicados, né? Então eu vou estar disponibilizando para vocês também essa atividade, certo? Ok, tá bom. Beleza, Ok, pessoal. professor. Então tá certo. Tudo de bom para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou disponível também no WhatsApp, certo? Aquele abraço, professor. Fica com Deus. Valeu, gente. Obrigado, Vini. Boa Valeu, noite. boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Vini. Vou lhe mandar mensagem agora aí. Boa noite, doutores. Boa noite.